Bom dia mais uma vez. Se você chegou por agora, bem-vindo. Se você é um visitante, estou feliz que você está aqui. Espero que você se sinta em casa com a gente. Meu nome é Ariel, para você que não me conhece, sou pastor da igreja. Antigamente falava que não parecia, né? Aos poucos eu vou ficando velho. E daí vai cada dia aparecendo mais, não é não? É ou não é? Tem que ser velho para ser pastor, vocês sabiam disso? Um minutinho, deixa eu abrir minha água. Algumas pessoas imaginam isso, né? Que para ministrar a palavra de Deus precisa ser velho. Mas a gente chega na velhice. Eu quero chegar no meu 120. É o limite máximo que a Bíblia deu, né? Então eu quero chegar lá. Alguém está comigo aí? 120, vai? É isso aí. Que bom. Vamos honrar pai e mãe, não é não? Bom, gente, para você que está nos visitando, a gente tem falado, a gente está numa série chamada Kryptonita. E a Kryptonita, para quem não conhece, é aquela pedra que tira a força do super-homem. É aquela pedra que é a única coisa daquele super-herói das histórias em quadrinhos, da série, do filme, é a única coisa que faz com que o super-homem se torne mais fraco que qualquer outro ser humano. Mas olha só que interessante, nessa caminhada a gente tem visto muitas coisas, a gente tem visto como nós também temos uma kryptonita na nossa vida. Nós como seres humanos temos algo que nos deixa fraco, enfraquecido a tal ponto de não conseguirmos viver a vida plena e abundante que Jesus nos falou que veio para nos dar. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida em abundância é você conseguir, é interessante que essa palavra, ela fala de uma vida onde não falta nada, uma vida completa, uma vida plena. Então, vida em abundância que ele veio para dar, é tudo que nós temos para viver aqui na terra, que Deus quer que a gente viva. Então, mas tem algo que faz com que a gente não viva isso, tem algo que nos para, que é o pecado, é ou não é? A gente tem visto, bom, por favor, alguém está vivo aí? É ou não é? Então existe algo que nos para, existe algo que faz com que a gente se torne fracos. Talvez hoje você está se sentindo fraco, talvez hoje você está se sentindo incapaz, talvez hoje você está aqui no nosso meio e você já está, sabe quando você está com aquele sentimento de que, poxa, qual é o meu propósito de vida? Eu não estou mais com ânimo para levantar de manhã, eu não estou com um gás que eu tenho, com aquela energia para viver a minha vida. Sabe por quê? Muitas vezes nós não temos um alvo, nós não temos um propósito. E o que tira o nosso propósito? O que tira esse poder, esse entendimento, esse foco do que nós temos que fazer? É o pecado. O pecado nos enfraquece, ele faz isso conosco. Então, mas hoje eu quero falar um pouco a respeito de um detalhe que a gente muitas vezes acontece na nossa vida. Algo que nós permitimos acontecer na nossa vida a respeito dessa kryptonita do pecado. Mas antes disso, eu queria dizer algo que acontece comigo e que eu aprendi lá no seminário que eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida de Atibaia, lá de São Paulo. E assim foi todo um processo para eu chegar em Atibaia. Eu tinha planos de trabalhar durante o dia e estudar no seminário à noite. Eu pensei, vou estudar em Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, cidade grande. Tem um seminário lá que eu conhecia, falei, vou estudar lá. Mas foi todo um processo nessa busca, nesse desejo de estudar a palavra de Deus, sabendo que Deus tinha algo para mim. E eu comecei a buscar isso, perguntar para Deus. É interessante, né? Porque a gente pode escolher o lugar que a gente quer ir estudar. Pode ou não pode? Você não pode escolher o lugar que você quer estudar, onde você quer se formar. Você pode escolher. Mas eu já sabia desde ali, eu já sabia que, por mais que eu pudesse escolher, eu queria estar no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Então, essa foi minha oração, juntamente com a Mariana. A Mariana ainda, a gente não era casado, era noivo. E o meu desejo, eu acho que nem noivo era namorado ainda. E o meu desejo, então, foi buscar o Senhor. Deus, me mostra onde, me mostra o local, me mostra onde o Senhor quer que eu aprenda a Tua palavra.
E a gente viu a condução do Senhor para me levar lá para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, conhecido como SBPV, lá em Atibaia. Gente, se tem uma coisa que eu louvo a Deus a respeito desse seminário, é que eles me fizeram amar a palavra de Deus. Mas amar a palavra de Deus de uma tal forma que hoje, quando eu estou aqui na frente da igreja agora, pastoreando, cuidando de vidas, existe um temor muito grande que vem no meu coração. Existe um temor que tempo a tempo, e a Mariana conhece essas minhas crises, e de tempo em tempo vem crises no meu coração, crise, santa crise, tá? Não é crise ruim não, mas é uma santa crise. É um temor para a gente não se afastar da palavra de Deus. Um temor de ter certeza que nós estamos alinhados com a palavra de Deus, nós estamos vivendo como igreja, como família, de acordo com a palavra de Deus, que nós estamos indo na direção que o Espírito Santo de Deus nos conduz por meio da palavra dele. Então isso é um temor que acontece no meu coração. Isso é algo santo, que eu creio ser santo, que acontece na minha vida. Talvez na sua vida aconteça algo do tipo. Talvez você vai olhar para a tua história e você vai perceber que algo que ensinaram para você, às vezes seu pai, sua mãe te ensinou algo que você não se misturou com aquilo por temor. Por exemplo, às vezes é drogas, às vezes é alcoolismo, seja lá o que for. Às vezes você passou a sua infância, e é interessante porque eu passei a minha juventude, eu fui oferecido drogas. Quem aqui não foi? Mas aquilo, eu sempre me afastei daquilo. Por quê? Porque existia um temor dentro do meu coração. Eu sabia onde aquilo poderia me levar. Por quê? Porque eu fui ensinado aquilo. E talvez você na sua vida, em alguma área da sua vida, você foi ensinado coisas que te afastou, trazia um temor. Na hora que alguma coisa era oferecida, na hora que talvez você estivesse prestes a entrar num caminho que não deveria, aqueles ensinamentos que seus pais passaram, que às vezes na igreja passaram para você, ou alguém falou para você, trazia temor ao seu coração. Já aconteceu isso com você? Você que é mais velho, aí já aconteceu isso com você? Existem coisas que eu lembro e repito que meu pai e minha mãe falavam para mim. Sabe? De tanto falar. Hoje eu repito, eu ensino aquelas coisas. Tem várias coisas que vocês já ouviram eu falando de púlpito, que eu aprendi com meu pai. Várias coisas. Várias vezes eu já falei para vocês, meu pai falava isso daqui para mim. Por quê? Quando a gente é ensinado, existe um temor, santo temor, que vai sendo criado dentro de nós. E a gente não quer vivenciar aquilo, as consequências da quebra daquele valor, daquele ensinamento, porque a gente sabe que às vezes a quebra daquilo vai nos levar à ruína. E é interessante porque na nossa vida a Bíblia nos ensina isso, ensina a respeito desse temor. Olha só o que Hebreus 4:1 vai falar a respeito disso. Ele fala assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vocês fiquem para trás. Temamos, o que o autor de Hebreus está falando é o seguinte: vocês precisam ter um temor dentro de vocês, que faça com que vocês queiram fazer de tudo para entrar na terra prometida. Ele está falando aqui da terra do céu. Olha só agora, o Provérbios 16:6, que fala assim: pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Então, como é que nós obtemos um temor do Senhor? Um temor santo que faz com que a gente viva longe do mal. É quando nós somos ensinados, quando alguém fala para nós, ensina para nós, nos conduz ao entendimento santo da palavra de Deus. Aquilo faz com que a gente se afaste do que é errado. E como você sabe, o desejo nosso de estar falando da criptonita, de estar passando por essa série, é para te alertar, é para te instruir e para fazer com que você viva uma vida cada vez mais santa diante do Senhor. Você quer viver uma vida santa? Dá um amém aí bem alto. Amém, isso. Se você não quer, você foi conduzido a falar um amém para não ficar com vergonha. Mas que em nome de Jesus você consiga viver um relacionamento profundo com Deus, por meio da santidade. Por isso que a Bíblia fala que sem santidade, ninguém verá a Deus. A intimidade com Deus, ela tem como fundamento a santidade.
Então olha só, vamos caminhar aqui, que eu tenho algumas coisas interessantes que a gente precisa entender. Quando a gente pensa a respeito então que nós precisamos temer o Senhor para nos afastar do mal, nós entendemos também que nós precisamos ser comunicado a respeito do mal, comunicado a respeito das consequências, do que é errado. E por que então que nós devemos fazer isso? Primeiro, existe uma responsabilidade que foi dada a nós. Deus nos deu uma responsabilidade de falar. Então olha só, o que a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios 5. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Se você está nos visitando, vai aparecer o texto aqui. Eu vou pular alguns versículos, tá bom? Então vou começar aqui no versículo 5. Ou capítulo 5, versículo 11, desculpa. 2 Coríntios 5, 11. Diz assim: uma vez que conhecemos e tememos ao Senhor, procuramos persuadir os homens. E daí Paulo, o que ele vai fazer? Então ele começa com essa declaração e ele vai falar como é que eles buscam persuadir os homens. Ele vai falar do plano da salvação, ele vai falar de Jesus que veio e morreu por nós. E olha só, ele continua então no versículo 18, fala assim: tudo isso provém de Deus, a salvação, Jesus Cristo morrendo por nós, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por amor, versículo 20, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então a gente tem algumas coisas que eu quero mostrar nesse texto aqui para você. Dessa responsabilidade. Por que nós devemos falar? Por que nós devemos anunciar o Evangelho? Falar, instruir as pessoas para viver em santidade com Deus. Por que nós devemos proclamar, assim como Paulo está dizendo, por amor a Cristo lhe suplicamos? O que ele fala? Reconciliem-se com Deus. Por que nós devemos ser esses agentes? E é nesse texto que Paulo vai chamar aqueles que estão em Cristo Jesus de embaixadores de Cristo. Aqueles que carregam a bandeira do reino de Deus. Aqueles que por onde passam estão manifestando o reino de Deus. Por quê? Olha que interessante. Primeiro ele vai mostrar que nós precisamos ser intencionais. Ele fala assim: procuramos persuadir os homens. A gente sabe que é o Espírito Santo que convence de todo mal, é o Espírito Santo que causa conversão. Porém, o nosso argumento tem que ser bom, não deve ser. A gente tem que estudar a palavra. A gente tem que falar. Imagina se eu subisse aqui e não estudasse a palavra. Simplesmente falasse, lesse um texto aqui e falasse o que viesse na mente. Mas não, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter um argumento certo. Precisamos estar fundamentados na palavra certa. Então existe aqui algo intencional. Paulo está mostrando que não é simplesmente estar preparado para falar, mas é o seguinte: eu vou atrás das pessoas para falar, eu busco persuadir os homens. A nossa responsabilidade é buscar as pessoas e falar a respeito da reconciliação, falar a respeito do que Cristo fez por nós. Nossa responsabilidade, minha e sua. É nossa responsabilidade ensinar, alertar, mostrar o caminho certo. Então fala assim: é minha responsabilidade. Fala mais forte. Fala: é minha responsabilidade. E daí ele fala: nos deu o ministério da reconciliação. Deus, ele confiou a você, ele não confiou a anjos o ministério da reconciliação. A pregação do evangelho não foi dada a anjos celestiais. Vai lá, vocês são meus mensageiros, anuncie. Não, foi dada ao ser humano. Foi dado a mim e a você, assim como nós, uma hora experimentamos a reconciliação com Deus. Agora nós podemos falar dessa experiência, dar um testemunho vivo de como Deus, ele nos reconciliou com ele. Como ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. E olha só, ele vai falar da mensagem: Deus nos tornou pecador por nós, aquele que não tinha
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ele não está brincando, o pecado não é brincadeira para Deus. Ele dá uma mensagem onde anuncia para nós que o nosso pecado levou Jesus Cristo para a cruz. O pecado nosso não é porque é de graça que não teve um custo. Teve um custo alto. Teve um custo. A graça de Deus, o amor de Deus, a salvação é de graça, mas teve um custo muito alto, a vida de Jesus Cristo. Toda vez que eu e você pecamos, toda vez que eu e você vamos contra a palavra de Deus, nós temos que lembrar isso. Lembrar que nós estamos indo contra Ele, nós estamos vivendo contra Ele. Essa semana eu estava lembrando de algo que aconteceu no seminário comigo. Eu lembro que eu estava meditando no texto de João 14, que Jesus estava falando a respeito do Consolador, do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. E enquanto Jesus ele ensinava a respeito disso, enquanto Jesus ele estava dizendo, eu vou mandar o Consolador, enquanto ele estava dizendo essas coisas, ele fala o seguinte, ele fala, olha, se vocês me amam, se vocês, meus discípulos, me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Se vocês realmente me amam, vocês guardam aquilo que eu falo e praticam aquilo que eu falo. É interessante porque eu lembro no seminário que eu estava meditando nesse texto, no meu devocional, e o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi o seguinte, que quando nós obedecemos a Deus, é como se a gente estivesse dizendo para Ele, eu te amo. Quando nós buscamos obedecer a sua palavra, viver de acordo com a vontade dEle, quando nós fazemos isso intencionalmente, o que está acontecendo? Nós estamos dizendo para Ele com aquelas atitudes, Deus, eu te amo. Então quando você não escolhe mentir, mas falar a verdade, o que você está dizendo para Deus é o seguinte, Deus, eu te amo. Quando você, homem ou mulher, está passando na rua e vem a tentação de cobiçar alguém, e você escolhe não cobiçar, você vira o seu olho, você coloca os seus pensamentos submissos a Jesus Cristo, como a Bíblia fala, o que acontece é que você está declarando ali, Jesus Cristo, eu te amo. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi o oposto disso. Se quando nós obedecemos, nós estamos declarando eu te amo, então quando nós estamos desobedecendo a Ele, o que nós estamos declarando para Ele? O que acontece quando você se ira? E a Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você se ira e você fala aquele monte de coisa que você não queria falar, e você causa dor nas pessoas. O que acontece é que você está dizendo o que para Deus? Naquele momento, com as suas atitudes, você está declarando para Ele, Jesus Cristo, eu não te amo. Jesus Cristo, quando você faz parte daquelas conversas, daqueles grupos de WhatsApp, quando você está ali na internet navegando em sites inapropriados, você está declarando, Jesus Cristo, eu não te amo. Quando você trata a sua esposa com grosseria, com uma certa rudez, você está sendo grosso, bruto ali com a sua esposa, e não tratando ela como alguém sensível, delicado, uma pessoa que Deus colocou do seu lado para você cuidar e amar. Quando você trata ao contrário, você está declarando para Deus, você está dizendo, Jesus Cristo, eu não te amo. Isso daqui tem que falar muito com a gente. As nossas ações, as nossas atitudes declaram algo para Deus. A maneira como você vive, a maneira como você fala, aquilo que transborda da sua vida, são declarações para Deus. E são declarações para as pessoas que estão ao seu redor, a respeito de quem Deus é na sua vida também. E aqui nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade nossa de anunciar o Evangelho. Se você está em Cristo Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu em Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia fala que você e eu temos uma responsabilidade para com o mundo. Nós temos uma responsabilidade do ministério da reconciliação. Então é meu e seu isso daqui. Então nós não só temos essa responsabilidade, mas como a Bíblia também nos alerta das consequências de quando nós quebramos isso. Das consequências de quando nós nos calamos. Quando nós não anunciamos aquilo que Deus chama a gente para anunciar. E olha que pesado isso.
Lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, vai dizer algumas coisas que eu vou ler para você. Mas eu só vou falar o que está acontecendo. Capítulo 2 de Ezequiel é o chamado do profeta Ezequiel. Deus chamando ele para esse ministério, para o ministério profético. E Deus está falando, olha, eu quero te usar, eu quero que você fale para o povo, e você vai falar isso, vai falar aquilo, e tal. E Deus vai falando algumas coisas que Ele quer fazer por meio da vida do profeta. E no meio de tudo, Deus ele fala algo que eu acho interessante. Ele fala para o profeta, não tenha medo. Ele fala para o profeta, não tenha medo de anunciar, não tenha medo de falar, não tenha medo desse povo. Ele fala isso, mas por quê? Porque no capítulo 3, olha o que Deus ele vai falar para ele. Capítulo 3, versículo 18. Diz assim. Aqui é Deus falando com o profeta. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar, para persuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas, para mim, Deus falando, você será responsável pela morte dele. Forte ou não é? É ou não é? Deus está falando o que para o profeta? Olha, quando eu falar para você que alguém vai morrer e você não for lá falar aquilo que eu quero que você fale para aquela pessoa, tentando persuadi-lo, tentando mudar o coração dele, tirar ele do caminho da morte para levar para o caminho da vida, ele vai morrer por causa das iniquidades dele. Mas no meu olhar, você é responsável porque você não foi, você não falou. E ele continua. Se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, ou dos maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Então, se ele falar, o ímpio não se converter, ele está livre da culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça, e fizer o mal, e puser uma pedra de tropeço diante, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembrados. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertiu o justo, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Olha só, porque a mesma coisa acontece com a gente. Deus ele tem uma palavra que Ele deseja que a gente anuncie para o mundo. Ele tem um ministério que Ele deu para você, e não deu para anjos, não deu para você que é cristão. Para você que experimentou a salvação em Cristo Jesus, Ele deu para você um ministério, Ele deu algo para você viver. Se você não tem um propósito certo, se você não sabe o que fazer, eu quero te dizer uma coisa, olha, você tem o que fazer. O que você tem que fazer? Ministério da reconciliação, falar de como Deus, Ele quer reconciliar o homem com Ele, como Jesus Cristo pagou um alto preço, depois você vai lá em 2 Coríntios, estuda melhor, o final do capítulo 5 e o começo do capítulo 6, você vai entender melhor o que é esse ministério, mas é nosso dever, e se é nosso dever, é nossa responsabilidade, existem consequências, quando nós nos calamos. O que a gente entende com esse texto é que nós precisamos falar. Grande pergunta aí para você. Para quem que você falou essa semana a respeito do Ministério da Reconciliação? Para quem você anunciou que Jesus Cristo pagou um alto preço pelos pecados daquela pessoa? Agora, se eu perguntar para você, quantas pessoas que estão perdidas estavam ao seu redor durante a semana? Eram poucas? Eram poucas pessoas? Talvez você vai perceber que tinha muito mais ímpio, muito mais pessoas perdidas ao seu redor do que pessoas salvas. E talvez você vai perceber que as tuas palavras não foram do Ministério da Reconciliação. Então a grande pergunta é, você se calou ou você falou?
onde é que se hoje você estivesse diante do Senhor, no dia do juízo, no dia do julgamento final, onde Deus olharia para você hoje e perguntasse para você: olha, o que você fez com aquilo que eu te dei, com a vida que eu te dei, com o ministério que eu te dei, com aquilo que eu queria fazer por meio da sua vida? Onde você se encontra? Não importa onde você está. Não importa quem Deus colocou ao seu redor, se Ele colocou alguém ao seu redor, Ele tem uma missão para você. O grande problema é que nós nos calamos, nós não anunciamos, nós não falamos, mas o grande problema ainda mais, é o que esse autor ele vai falar, Edmund Burke. Ele diz o seguinte: o necessário para que o mal triunfe é que os homens bons não façam nada. Você sabe, quando alguém chega e fala assim: porque a Itabuna está violento, porque a maldade em Itabuna é muito ruim. Vocês lembram que eu sempre falo a respeito da igreja, a respeito do que eu creio que Deus quer fazer, e Ele vai fazer, porque eu vim aqui para isso. O que Deus colocou no meu coração é o seguinte: as estatísticas aqui não são as piores do Brasil, a respeito de homicídio, de adolescentes e jovens no tráfico, são as piores do Brasil. Sempre disputando primeiro e segundo lugar. Sabe o que Jesus quer fazer? Ele quer mudar essas estatísticas por meio da sua vida e da minha vida. Ele quer fazer com que os adolescentes, os jovens, eles conheçam o ministério da reconciliação, conheçam a verdade e se afastem do mal. Ele quer mudar a sua história e a minha história, mas quer mudar a história daquelas pessoas que estão ao nosso redor no processo também. Para isso Ele usa a sua vida. Mas quando nós dizemos: Itabuna está mal, você sabe de quem que é a culpa de Itabuna está mal? Não é do ímpio. A culpa é do justo que não fala, é do justo que se cala. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. E é por isso que a Bíblia nos alerta que a gente precisa ter cuidado com a tolerância do pecado. Nós toleramos o pecado dentro da igreja, e por isso muitas vezes nós toleramos também lá fora, e a gente não fala nada, a gente se cala. Pessoas estão indo para o inferno do nosso lado. Se morrer hoje, vai para o inferno. É o que a Bíblia ensina. E a gente não fala nada. Talvez nessa semana, as pessoas que você viu, talvez uma delas pode ser a última vez que você viu aquela pessoa. Talvez você encontrou pessoas que você nunca conheceu antes. Mas aquela pessoa você nunca mais vai ver. E aquela pessoa talvez vai morrer durante essa semana. A gente não sabe. Mas você e eu não falamos. Nós nos calamos. Agora olha o grande perigo disso. Olha o grande perigo, porque à medida que o engano aumenta, acabamos ficando sedados pelo que toleramos. Em outras palavras, a gente se cala para o pecado, a gente se cala para o mundo, a gente não anuncia a palavra, a gente não fala a verdade, a gente não instrui no caminho certo. Daí o que acontece? A gente começa a tolerar, e quando a gente vê, a gente está permitindo aquilo. Sabe o que acontece? Acontece igual quando você vê um morador de rua. Eu já contei isso daqui várias vezes. Você está passando na rua, você vê um morador de rua ali próximo da sua casa, pedindo um dinheiro ou alguma coisa. Primeira vez que você tem contato com aquele indivíduo, você sente pena, o seu coração dói. Você fala: Deus, o que está acontecendo? Deus, o Senhor quer que eu faça alguma coisa? Você tenta ajudar, você vai lá, tira um dinheiro e dá para ele. Você vai lá, tenta pagar um lanche para aquela pessoa. Aí você passa no dia seguinte, a pessoa está ali. Você passa no outro dia, a pessoa está ali. Você passa dali uma semana, a pessoa está ali. Mas aquilo já não está incomodando tanto o seu coração, porque todos os dias você viu. Mas daí aos poucos a gente vai o quê? Se calando. É ou não é? E conforme a gente vai se calando, a gente já começa a tolerar. E quando a gente vê, já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aquela pessoa já faz parte do cenário. A gente nem percebe que aquela pessoa está ali mais. A gente passa, às vezes até cumprimenta, mas vira um hábito só cumprimentar. Aquilo nem dói mais no nosso coração.
É exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente tolera o mal, quando a gente se cala, o mal aumenta. Quando o justo não faz nada, o mal aumenta. Isso cai sobre nós. Olha o que o Paulo fala a respeito daqueles que professam serem cristãos, mas alinha-se com o mundo de uma forma que eles se tornam inimigos da cruz. Por quê? Vão tolerando o que o mundo ensina, vão tolerando as coisas do mundo. E ontem eu estava assistindo um negócio com a Mariana, uma série, e teve um momento que teve uma cena de homossexuais. Aquilo, nossa, eu falei, não acredito. Tem uma coisa que a gente não vê que a gente consegue ver sem esses negócios. A gente pula tudo. Mas o que eu comecei a vir no meu coração é a gente vai tolerando. E a gente vai tolerando. Porque, eu lembro que eu falei, nossa, sempre tem um negócio assim. Sempre tem um negócio. Eu vivo falando isso para a Mariana. Sempre, a gente vai assistir um negócio, sempre tem que ter um negócio assim no meio. Sempre tem que ter aquele pecado, aquele adultério, aquela traição. Sempre tem que ter alguma coisa assim. Parece que a mídia, o povo gosta de mostrar, de fazer com que a gente, de alguma forma, se sinta com dó da pessoa que traiu, porque ela merece ser feliz. O homossexual é certo. Vai lá, vive a vida. O importante é você viver o amor. Mas nem sabem o que é o amor. Mas por que não sabe o que é o amor? Porque quem sabe o que é o amor, quem experimentou o verdadeiro amor, que a Bíblia fala que não sabe o que é o amor, quem não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor. Então quem conhece a Deus, experimentou o amor, não fala nada. Fica quieto. Então essas pessoas que vão se alinhando aos poucos com o mundo, se dizia cristão, ia se alinhando com o mundo, lá em Filipenses, olha lá, Filipenses 3, olha o que Paulo fala, ele fala assim, pois, como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles se alinharam tanto com o mundo, pessoas que se dizem cristãos, eles estão ali vivendo, e eles começam a se alegrar com as coisas que o mundo vai trazendo, com a impiedade. Então é aquelas pessoas que alguém posta, uma tal de pastora vai lá, posta na mídia que agora tem um relacionamento homossexual com uma outra mulher. E daí você vê um monte de cristão comentando, nossa, é isso aí, olha que amor, como o amor é diverso. São esses que vão tolerando, de repente eles estão abraçando. E eu não falo só isso, gente. Eu falo desde uma mentira que a gente vê sendo praticada ao ponto de virar um hábito. Eu não estou falando para vocês, e presta atenção, existe uma diferença da pessoa que luta contra o pecado e está num processo de crescimento. E a pessoa que ela pratica o pecado e de repente aquilo lá vira um hábito na vida dela. E aquilo agora é uma prática diária, não é uma coisa que aconteceu e ela está lutando, ela chora, ela se arrepende, ela busca ajuda. Não, é uma pessoa que faz hoje e de repente daí na outra semana faz de novo e de repente aquilo vai se tornando um hábito. E não é mais uma vez por semana, é 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana. Quando vê, ela está vivendo naquilo. Ela está vivendo um relacionamento com uma pessoa casada no WhatsApp. Traindo o marido, a esposa. Onde você tem colocado seus olhos? Quais são as palavras que você tem falado? Quais são os sentimentos que você tem sentido? Quais os caminhos que você tem andado? Quais os pecados que um dia eram pecado e doía, mas hoje talvez não está doendo na sua vida? Agora uma outra pergunta. Quais desses você vê na vida do teu irmão e você se cala? Você vê seu irmão caminhando, e quando você vê ele está ladeira abaixo, e você se cala. Por quê? Talvez igual Ezequiel. Medo.
Você lembra que Deus falou para ele? Não tenha medo de falar. Às vezes você tem medo de falar. Às vezes você tolera, não fala nada, porque você fala assim, a pessoa não vai entender, ela vai ficar chateada comigo, vai ficar brava comigo, eu vou perder o relacionamento, eu vou perder a amizade. Eu não sei como falar. O seu papel e o meu papel é falar. Pedir a graça do Senhor, é aprender a falar. Porque enquanto a gente se cala, o negócio fica pior. E olha o que ele fala então, essas pessoas têm um orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, ele fala, porém, está nos céus. Obrigado, meu irmão. Está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que ele está dizendo o seguinte, cristãos, nós não podemos tolerar o pecado entre nós. A gente não pode deixar ele dominar, porque se ele dominar entre nós, a gente perde a força. A gente não cumpre a nossa missão. Se nós queremos ser uma igreja relevante, se nós queremos ser uma igreja que sim muda as estatísticas de Tabuna, somos nós, mas é Deus através de nós que vai mudar. Mas se nós queremos cumprir essa nossa missão, se nós queremos viver como uma família e fazer com que as pessoas que estão machucadas, quebradas, elas experimentem isso verdadeiramente, nós precisamos aprender a ser família. Nós precisamos aprender a viver a palavra. E nós precisamos aprender a não tolerar aquilo que tira a nossa força, o pecado entre nós. Então toda vez que você vê um irmão pecando e você com amor vai até ele, você sabe o que acontece? Você está protegendo a vida daquela pessoa e você também está protegendo a igreja de Cristo, a nossa família. Nós não podemos tolerar, e olha só o que esse é o texto que eu quero ressaltar aqui para vocês, Apocalipse 2, abre lá comigo. Apocalipse 2, versículo 18, diz assim, aqui é Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, João, ele está escrevendo aquilo que Jesus, essas cartas aqui que Jesus, ele dá essa mensagem para essas igrejas, e aqui ele está dando para a igreja de Tiatira, e ele fala assim, o anjo da igreja em Tiatira, escreva, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, Jesus Cristo, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzante. Ele está dizendo o seguinte, ele tem os olhos como chama de fogo, os olhos dele, nada pode ficar oculto aos olhos dele. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele consegue encontrar as motivações, as intenções do coração de todos. E os pés como bronze reluzantes. Isso tem como significado que ele tem força e poder. É esse Jesus que está falando com a igreja. E ele fala assim, conheço as suas obras. Jesus conhece. Ele conhece. E ele fala assim, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ele está elogiando a igreja, ele está dizendo, olha só, vocês, eu conheço vocês. Lembra que Jesus falou que no dia do julgamento, alguns chegariam e falariam, Senhor, Senhor, pregamos o seu nome, curamos o seu nome. E ele fala o quê? Afaste de mim, pois eu não vos conheço. Essa não é uma igreja desse tipo, que anuncia Senhor, que cura no nome de Jesus, mas na verdade não conhece a Jesus. É uma igreja que Jesus conhece. Ele fala, eu conheço vocês, eu conheço a obra de vocês, eu conheço o que vocês passam, eu conheço o que está no coração e a motivação de vocês. E é tão interessante que ele destaca alguns pontos, e ele fala, e eu sei que vocês estão fazendo mais do que no começo. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês são uma igreja que estão crescendo. Vocês estão fazendo mais e mais. Mas olha aqui, o que ele fala para ela. Ele fala assim, no entanto, contra você tenho isso.
Você tolera. Repete isso comigo. Você tolera. Tolera. Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, por mais que Jesus está dizendo, eu conheço, vocês estão crescendo, mas ele fala, olha, existe algo que está acontecendo no meio de vocês e que vocês precisam dar atenção. E vocês estão tolerando Jezabel no meio de vocês, aquela mulher. E aquela mulher Jezabel, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que ela estava induzindo os cristãos a adulterarem, a pecarem, a não viverem a palavra de Deus. Mas o mais interessante é que muitos entendem que o nome dessa mulher na verdade não é Jezabel da igreja. Mas aqui é uma referência a uma outra Jezabel. Jesus, enquanto escrevia, ele estava querendo mostrar que acontecia algo, a tolerância do mal estava acontecendo naquela igreja, e Jezabel, ela tinha um papel nisso. Você sabe qual era o papel? Era Jezabel, mulher de Acabe, do rei Acabe, e ela era rainha do povo de Israel, do Israel antigo. Você sabe quem que era essa mulher? Se você quiser ler depois o texto, está lá em 1 Reis 16. Mas olha só quem ela era. A Bíblia diz o seguinte: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Dos reis que foram antes de Acabe, a palavra de Deus está dizendo que ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros reis. E gente, já tinha vindo uma lista de reis fazendo o que era mal, fazendo o que era mal, fazendo o que era mal, fazendo... Aí chega nesse cara Acabe. E esse cara Acabe, ele casou com Jezabel, que era uma idólatra. E você sabe o que a Jezabel fez? Ela começou a fazer com que a palavra de Deus fosse silenciada em meio ao povo, em meio à comunidade, em meio à nação. Como que ela fazia isso? Ela começou a ter mais ídolos, a cultivar a idolatria na terra, mas não só isso. Ela começou a matar os profetas de Deus, a perseguir os profetas de Deus. Ela começou a ir atrás e fazer o seguinte: quem fala contra o que eu quero, quem fala contra os meus deuses, está tudo morto. Ao ponto que a Bíblia vai falar que só sobrou um. Imagina o povo de Deus agora, porque os profetas se calaram, os profetas morreram, e aqueles que permaneceram fizeram o quê? Eu vou ficar quieto, por quê? Se eu falar, eu morro. O medo de falar, o medo de pronunciar, professar o que Deus queria, fazia com que o povo se calasse. E a maldade naquele período, naquele reinado, foi crescendo, ao ponto que um homem, um servo de Deus se levanta. Quem que é esse homem? Elias, não é o nosso baterista não. Elias, o profeta Elias se levanta. E a Bíblia diz o seguinte: disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Mas sabe o que é interessante? Porque ele chega diante do rei e ele fala assim, do rei não, de um servo do rei, e ele fala assim: junta todo Israel no Monte Carmelo, junta todos os 450 profetas de Baal, junta todos os 400 profetas do poste de ídolos. Não era só os profetas de Baal. Ele está dizendo o seguinte: junta todo mundo lá no Monte Carmelo. E você que é cristão, você conhece a história. Quando ele chega no monte lá, ele vai confrontar a idolatria, ele vai confrontar o que Israel estava fazendo de errado. Naquele momento, ele se levanta. Todo mundo se calou, mas ele se levanta. O que pode acontecer quando um servo de Deus se levanta? O que será que pode acontecer quando um servo de Deus se levanta dentro do seu lar e fala assim: é essa a palavra de Deus,
É isso que Deus, eu tenho me calado por anos, mas hoje eu me levanto. Você está com medo? Por quê? A palavra não é tua, é de Deus. Quando você confronta com a palavra, quem confronta é Deus, não é você. O que vai acontecer se nos seus relacionamentos você levantar a bandeira de Cristo e confrontar da maneira que Deus deseja que seja confrontado? Se você for sensível ao mover do Espírito e falar aquilo que o Espírito quer que você fale. E não se calar. E olha o que Elias então fala. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Então aquele profeta, ele fala assim, ele desafia os profetas de Baal, e nós vamos fazer um sacrifício aqui. E hoje vocês vão ver quem é Deus. E o que acontece é que no final daquele sacrifício, o falso Deus dos profetas de Baal não responde. Mas quando o profeta Elias fala: Senhor, faz descer fogo, o que acontece? Desce fogo do céu, consome a oferta, o sacrifício. E o que acontece? O povo declara: só o Senhor é Deus. O que acontece é que se nós não nos calarmos, se você falar, se você se levantar como um profeta de Deus no seu lar, dentro da igreja, no seu grupo, se você falar com amor, mas falar com aquilo que Deus quer que você fale, se você for revestido e pronto, preparado com a palavra de Deus, Deus vai confrontar o pecado, vai purificar a igreja, vai purificar a tua casa. E quem sabe as pessoas que estão ao seu redor vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para isso nós não podemos tolerar. O grande problema é que a tolerância é uma comunicação não verbal. Quando a gente tolera a prática constante do mal, do pecado, da criptonita ao nosso redor, a gente tolera aquilo, fecha os olhos, fala, outra pessoa vai falar. Você sabe o que a gente está dizendo? Existe uma comunicação não verbal acontecendo. As pessoas olham para você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e falam assim: pode, está liberado. Essa é a comunicação não verbal da tolerância. Não, está tudo certo, não tem problema. Eu sinto no meu coração que tem pais aqui que têm tido dificuldade de confrontar seus filhos. Eu quero finalizar com esse versículo. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Quando você se levanta para falar aquilo que Deus quer que você fale para o seu filho, para a sua filha, com amor, você está refletindo quem Deus é na vida deles. Que Deus ama, e quem Deus ama, Deus disciplina. Eu não sei qual é a situação que você está tendo dentro de casa, eu não sei qual é a situação que você está tendo nos seus relacionamentos, eu não sei qual é a situação você como líder de grupo, ou você como um membro de grupo, está tendo dentro do seu grupo. Eu não sei o que tem acontecido no seu trabalho, mas talvez Deus ele já está colocando no teu coração que você precisa se levantar com boca santa, com coração santo, consagrado a Ele, para anunciar a vontade dEle. Anuncie a vontade dEle, ensine a vontade dEle. Eu tenho certeza que o temor do Senhor vai tomar conta do coração dessas pessoas. Elas não vão querer pecar porque elas vão ter temor. Mas é necessário ensinar, é necessário estar ali, é necessário fazer aquilo que Deuteronômio 6 fala. Encucar, você lembra? Ensinando os filhos, encucar os seus filhos a amar o Senhor. Ali Deuteronômio está falando.
Encucar significa o quê? Repetir, 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 e ensina, errou, ensina, errou, ensina, errou, ensina. Chega uma hora que o filho, aquilo já se torna natural para o filho. Então vamos ficar de pé nesse momento. Lembre-se que o silêncio em relação ao pecado pode enviar as pessoas à destruição, tornando você e eu responsáveis por isso. Permita que esse santo peso de você saber que você tem uma responsabilidade e de que você não deve tolerar o mal, que esse santo peso de saber que pessoas estão indo para o inferno e você talvez não está falando nada, e você vai ter que prestar contas diante de Deus, que esse santo peso venha fazer com que você saia da sua zona de conforto. Não tenha medo, que você ouça essas palavras que Deus falou para o profeta Ezequiel. Não tenha medo. Quando Deus falou, chamou Josué, Ele falou também para ele não ter medo, mas ser forte e corajoso. E Deus, Ele também, Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você sozinho. Então não tenha medo, fale o que precisa ser falado, anuncie o que precisa ser anunciado. Não tolere, irmão. Imagina o que vai acontecer na vida dos seus filhos. Imagina o que vai acontecer na vida dos seus discípulos, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você aprender com amor a exortar, presta atenção, existe uma diferença. Existe uma diferença de você ser um legalista. Legalista é a pessoa que se apega aos mandamentos de um jeito duro, seco, frio. E o legalista, quando ele exorta, machuca. O legalista, quando exorta, dói de um jeito que fica cicatriz, afasta as pessoas. Isso não é o que Deus quer para você. Deus quer que você seja uma pessoa íntima e profunda com Ele, no seu relacionamento, que conheça a palavra, viva a palavra, que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção no que Deus falou para o profeta Ezequiel: aquilo que eu falar para você falar, você fala. A gente não está falando qualquer coisa, a gente fala aquilo que Deus quer que a gente fale, está na palavra dele. Quando a gente segue esses passos em amor, a gente ganha o coração. Às vezes a pessoa não entende no início, mas a palavra de Deus, a gente vai ganhar o coração da pessoa. Eu falo isso, gente, porque eu pratico isso. Isso é o que eu mais faço aqui. Chamo um casal para conversar, chamo não sei quem para conversar. As pessoas brincam, né, que se chamou para o gabinete pastoral é porque tem que puxar a orelha. Não é sempre assim, pode ficar tranquilo. Mas eu faço isso. Eu estou falando do que eu entendo. Se a gente faz com amor, a gente ganha o coração. Faça isso na sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai entregar o coração dos seus que você ama para Ele. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, o Senhor sabe aqueles que têm vivido situações difíceis com filhos, com cônjuges. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que têm tolerado a prática constante do mal, do pecado, da criptonita no seu meio. E Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que Deus, a sua santidade venha inundar, ó Deus, as nossas vidas. Que a tua presença santa, ó Deus, venha trazer para nós aquele sentimento, aquele temor santo que é produzido pela tua palavra. Que a gente saia daqui com o coração, ó Deus, temeroso, ó Deus, de praticar o mal. E que Deus, possamos viver uma vida longe do mal e não tolerar o mal na nossa vida, na vida do próximo, ó Deus, mas em amor, instruído pelo Senhor, possamos falar. E que a nossa família mude, os nossos vizinhos mudem, que a nossa igreja mude, seja mais santa. Que Deus, Itabuna venha ser mais santa, porque o teu povo se levantou. Que o
venha cair, ó Deus, venha diminuir, porque os justos não ficaram calados, ó Deus. Então, em nome de Jesus, ó Deus, coloque os seus filhos e filhas em posições estratégicas, para que em nome de Jesus o mal venha parar de crescer, e a tua palavra, ó Deus, a sua vontade venha reinar em Itabuna. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, é o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Quando a gente estava adorando, senti no meu coração de orar por você que tem tido medo de confrontar o pecado, seja no seu lar, seja no meio de amigos, seja num grupo, seja lá onde for. Eu quero que nesse momento você abaixe sua cabeça. Se você tem tido esse medo do que vão falar, de quão despreparado você se sente, eu gostaria que você levantasse as suas mãos, a sua mão, uma mão só. Eu creio que Deus, Ele quer te dar força. Eu creio que Ele quer que você viva uma vida de coragem, de força nele. E talvez enquanto todo mundo está se calando, quando você se levantar, assim como Elias, pessoas, vidas serão transformadas. Então, Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece aqueles que têm tido dificuldade de confrontar o pecado, o mal. Deus, seja no seu lar, seja, Deus, para filhos, seja para quem for, ó Deus. Medo do que vai acontecer, medo, ó Deus, de como vai ser o relacionamento daqui para frente. Eu oro em nome de Jesus. Que Deus, o Senhor, dê força, dê coragem, que Teu Espírito Santo os guie para confrontar em amor, mas que não haja tolerância do mal. Não haja tolerância, Deus. Isso não significa deixar de amar. Isso significa amar assim como o Senhor nos ama, Deus. Pai, ensina-nos, ó Deus, dia após dia o que é o verdadeiro amor. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor guie seus filhos e filhas no dia a dia. Que o Senhor venha mexer em seus corações, ó Deus. Que o Senhor venha causar transformação, mudança por meio da vida destes, ó Deus. Que assim como a Tua palavra diz, que o Senhor usa o fraco para envergonhar aquele que é forte. Que Deus, o Senhor usa aquele que parece ser incapaz, onde ninguém dá nada, nenhum crédito, ó Deus, para fazer grandes coisas, para que todos vejam o Teu poder, ó Deus. Que assim seja na vida destes, ó Deus, em nome de Jesus. E você que veio aqui, você está sentindo aí no teu coração o toque do Senhor hoje. Você que não é um cristão, uma cristã, você que está nos assistindo, que está sentindo um toque do Espírito Santo no teu coração, Deus chamando você para caminhar perto dEle. Se você é essa pessoa que ouviu essa mensagem, talvez pela primeira vez deve estar pensando: nossa, isso daí é igual um bando de crente hipócrita, cheio de regras, legalista. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando de Deus que ama ao ponto de chamar seus filhos para perto e discipliná-los para andarem em santidade, viverem o melhor que Ele tem para eles. Então, se você quer viver junto com o Senhor, se você é essa pessoa que não tem vivido longe dEle, assim como aquela ovelha perdida, que em nome de Jesus, que você levante a mão aí, e nós queremos orar por você nesse momento. Se você está nos assistindo, você pode levantar a sua mão aí na sua casa também. Vamos orar. Você pode repetir comigo, todo mundo. Pai, hoje eu reconheço que sou pecador, estou longe do Senhor, e eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso que sem o Senhor eu não consigo viver liberto dos pecados. Então hoje eu confesso que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o único que pode me libertar dos meus pecados e me dar vida plena. Então
hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E assim como aquela ovelha perdida, eu peço que o Senhor me leve para casa, que o Senhor me carregue nos ombros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida grandemente, que a sua semana seja uma semana diferente, movida pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima semana.